Glória a Deus. De pé como estamos, amados, vamos abrir as Escrituras. Livro do profeta Isaías, o capítulo é o 35, e nós vamos ler o verso 8. Eu sugiro que depois você também faça uso do capítulo 35 em seu tempo sozinho com Deus, que é o capítulo do livro que nós chamamos de Evangelho do Antigo Testamento, que trata da promessa da bênção de Deus para quem professa seu nome. Alguns acham que essa passagem ela é para o futuro, e é sim também para o futuro. Outros entendem que essa seja uma linguagem alegórica para o tempo de agora, para quem já está em Cristo Jesus vivendo o reino. Também é, porque o Senhor Deus é um Deus de bênçãos. Então, é acerca disso que iremos compartilhar aqui essa manhã. Diz assim, só o verso 8, depois vocês podem ler o capítulo 35 todo, que é muito grande, com apenas 10 versículos. Não é fácil de você ler e tirar para você a bênção aí. Diz assim, ali haverá uma estrada, um caminho que será conhecido por caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá tão somente aos que são do caminho. Os ímpios e insensatos escolherão não seguir por ele. Aí, no nome de Jesus, levante sua mão aqui e fala assim, eu escolhi. Opa, amém, irmãos? Eu escolhi trilhar o caminho. Amém? Pode tomar assento, aleluia. Os ímpios escolherão não seguir, mas eu escolhi seguir. Segundo Timóteo capítulo 2, verso 1, é o nosso verso direcionador com relação ao tema do ano, que é graça. Podemos citar? Vamos lá? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Amém, versículo 1. Bom, então a mensagem também dessa manhã, como no dia de hoje, né? Ela tem esse fundo, a graça de Deus. A graça de Deus é o seu ato irrenunciável e irretratável de promover a nós a libertação da morte e consequente vida eterna. Em João capítulo 10, verso 10, a parte B, nós sabemos, é consabido que o próprio Jesus mesmo diz isso. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então essa vida abundante é a ação da graça de Deus. Mas o texto que nós acabamos de ler fala aqui que existe um caminho. O caminho da santidade, o caminho de Deus. E por ser o caminho da santidade, o caminho de Deus, portanto é o caminho da graça. Que caminho é esse? Aí de pronto nós já respondemos, fácil, né? João capítulo 14, verso 6, o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele mesmo já declara a resposta, ele é o caminho. Vamos entender Jesus aqui como o caminho. Ele mesmo se apresenta como caminho e define o final, o destino deste caminho, o Pai. Trajetória é de relacionamento eterno com Deus, e inquebrável. Essa é o destino, essa é a destinação, essa é a linha do caminho. Quando Jesus fala acerca da vida deste caminho também,
Nós conhecemos, vamos entrar no mérito aqui, porque muitas vezes já fomos compartilhando, que o caminho, ele é um caminho estreito, que também é figurado por uma porta estreita. Inclusive Jesus falando acerca disso, né? Que o caminho é estreito e a porta, né, estreita. Ele fala lá, porque largo é o caminho e também espaçosa é a porta que conduz à perdição. São muitos que entram por ela. E porque é estreito o caminho e também é estreita a porta, há uma escolha pelo sacrifício, uma escolha pela luta contra nós mesmos, contra o ego, renúncia de si mesmo e muitas outras renúncias que nós sabemos que tem que se ter para que a vitória da trajetória no caminho permaneça. E não se pode andar nesses dois caminhos, pois eles são antagônicos. Ou seja, um vai para a perdição, o outro vai para a salvação. Não são congruentes, nem mesmo paralelos. São totalmente diversos. Então a gente tem que tomar uma decisão pela escolha. Como trafegar? No livro do mesmo profeta Isaías, agora no capítulo 55, no verso 7, diz que o caminho largo é o caminho do costume do homem, o caminho do ímpio. É o caminho comum, o das facilidades. Olha o que a palavra fala agora, né, Deus dando um conselho àquele que está trafegando nesse caminho diverso, que é o caminho da vida. Que o ímpio abandone o seu caminho. E o homem mau, os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, e terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Não tem uma opção. Não é? E a opção, se ela já alcança aquele que é decididamente ativo no erro, quanto mais aqueles que são ainda titubeantes. Dá oportunidade àqueles que são apenas frágeis. A opção de abandonar o caminho ruim é exercido por meio de uma escolha. E a escolha, fala aqui, é de graça, é de bom grado. Ela é gratuita. Então nós temos a salvação por meio da graça. E Paulo fala acerca disso no livro dos Efésios: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas antes de entrar propriamente na qualificação, ou seja, na qualidade do caminho de Deus, eu quero aqui salientar que a boa decisão que o ser humano toma em direção a Deus, quando exerce a sua escolha, faz com que a vida toda seja beneficiada. Não se tem apenas o destino final garantido como uma grande bênção, não é? Que é a vida eterna, que nós vamos estar para sempre com Deus, venceremos a morte com Ele, tudo mais. Mas desde já, o caminho, que o texto que nós acabamos de ler, o profeta Isaías chama de caminho do santo, ou caminho da santidade, conforme a tradução, já é, mesmo sendo estreito, como Jesus mais tarde qualifica, é um caminho de benéficos, em todos os sentidos. Quando decidimos, queridos, trilhar na direção de Deus, tendo o Espírito Santo como diretor da nossa vida, Ele que vai nos conduzir em nossas decisões, em nossa trajetória, nós recebemos não só a vida eterna, mas no decurso do caminho,
especialmente o meio, nós não estamos sozinhos. Nós estamos em Cristo, porque Ele é o caminho. Nós estamos na unção. Não é à toa que Isaías chama de caminho da santidade. É o caminho onde as coisas divinas acontecem. E aí, se formos transpor esse entendimento para a nossa vida diária, nossos relacionamentos, seja família, casamento, negócios, estando no caminho da benéfice de Deus, onde as coisas do santo ocorrem, nós temos garantia de vitória, garantia de bênção. Mas o caminho, queridos, ele não pode ser avaliado pelo início simplesmente e pelo final. Tem muita gente que vê a caminhada das pessoas só no final. Aí esses que contam as trajetórias das pessoas no final, normalmente se torna livro, já viram isso, né? Biografia de fulano e tal, olhando o final. Mas o meio é luta. O meio é dificuldade. O meio exige resiliência, permanência, firmeza. O melhor do caminho, já dizia um grande filósofo, que o melhor do caminho não é o final, mas é você usufruir de cada uma das superações do meio. E quando nós estamos com o Senhor, queridos, Deus vai nos fazendo superar muitas e muitas provações. E acerca disso, o próprio Jesus definiu: olha, no mundo vocês terão aflições. Nós estamos no meio, nós estamos na trajetória. Nós temos pela fé definido, garantido, de que o final será bênção. E nós vamos ver daqui a pouco que final é esse. Mas enquanto estamos na caminhada, vão acontecer. As tribulações virão. As tentações serão ofertadas. Os tropeços serão plantados. O laço vai ser armado, mas nós não podemos desistir. Nós temos que permanecer. Durante a trajetória, queridos, nós somos tentados a abandonar, nós somos tentados a achar que não dá certo. Eu já li muitas biografias e ensinos de pessoas prósperas. E eu me lembro de ter lido de um grande investidor, falando o seguinte, que ele chegou a quebrar o investimento que ele fez 9 vezes. Imagina isso. 9 vezes que ele tentou empreender, ele quebrou. 9 vezes. E todo mundo já estava dizendo assim: ó, isso não é para você. Não vai dar certo na sua vida, você não tem capacidade para isso. Ele falou assim: não, eu vou tentar, quantas vezes for. E aí na 10ª vez, a coisa deu certo. E se ele tivesse parado, igual alguns fazem, né? Na primeira, ou na terceira, porque 3 vezes, né? Até se diz o ditado popular, né? Um é bom, 3 é demais, não é assim? Se tivesse parado. Não, ele não parou na 5ª, não parou na 6ª, não parou na 7ª. Quando todo mundo falava: rapaz, você não tem condição nenhuma, já perdeu tudo na sua vida, na 10ª vez deu certo. Porque ele não desistiu. Se Jesus tivesse parado na primeira objeção que ele teve, e a primeira objeção que Jesus teve, queridos, não foi uma objeção qualquer, foi da própria família. Jesus estava numa reunião, e aí apareceram seus parentes e mandaram avisá-lo:
Ó, lá fora está sua mãe e seus irmãos, eles mandam te chamar. Qual era a questão ali? Que eles estavam considerando que Jesus estava doido. Não, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontou para os discípulos, são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Às vezes a objeção vem de perto. A objeção também pode vir da qualificação, das finanças e de muitas outras. Mas o resultado, o sucesso, que eles, principalmente na caminhada em Deus, está em resistir. E a palavra de Deus nos recomenda: sujeitai-vos a Deus. Resistir à objeção, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, você vai superar no nome de Jesus. Por quê? Porque Deus quer que tudo na sua vida dê certo, e o diabo quer que tudo dê errado. Mas quem pode mais? O Senhor. Então repita comigo assim: eu creio na vontade de Deus na minha vida, e ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Bom, então nós precisamos escolher. Nós queremos a bênção de Deus, então nós escolhemos o caminho estreito, mesmo que tenhamos que lutar contra nós mesmos para alguma mudança. Esse caminho estreito, abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 22, verso 31 a 33, que é o caminho da graça. É um caminho de perfeição, por isso que ele é difícil. É um caminho de exigências, por isso que é restrito. E realmente, cada vez que nós temos acesso às Escrituras e tomamos conhecimento acerca do que é Deus e a sua verdade, percebemos que realmente são poucos os que vão entrar. Pior de tudo é você trilhar esse caminho perfeito durante longo tempo e depois desistir dele. Não pode ser assim. Não vai acontecer do nosso jeito. É do jeito do Senhor. Olha o que diz as Escrituras, 2 Samuel, capítulo 22, versos 31 a 33, diz: esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Amém, irmãos? Então, para gozar, para que eu possa usufruir da graça, da perfeição de Deus nessa caminhada, eu preciso crer, preciso confiar mesmo, me entregar à governança divina. Ele é a rocha que nos fundamenta. Encontramos consonância com esta passagem quando Jesus trata dos dois fundamentos: o fundamento da rocha e o fundamento da areia. O prudente constrói, molda suas decisões na rocha, o imprudente na areia. O caminho da graça é alinhado ao prudente, aquele que prefere decidir para o que vai ser permanente, não pelo passageiro. Permanente, queridos, é no Senhor. A caminhada dificultosa, mas que você sabe que no final ela é exitosa, ela é de sucesso. Mas a solução simplista, fácil, que alenta em primeira mão o coração e as facilidades da construção, são perigosos. Jesus fala que quem constrói a casa sobre
o fundamento frágil, a areia, vai vir o problema. Virão, sim, tempestades sobre aquela construção e não vai resistir. E não tem solidez, não tem base. Não podemos cair na tentação das facilidades. A tentação do aconchego, a tentação do comodismo, né? E aí eu quero traduzir essa palavra aqui, para depois voltar ao cerne da palavra, que comodismo é quando você torna aquilo que é cômodo para você como a sua vida, a sua religião. O ismo da palavra significa que você presta culto ao que lhe é cômodo. E na vida real do ser humano, o que é cômodo nem sempre é benéfico. Ao contrário, nós precisamos de desafios. Precisamos de olhar as coisas grandes, e o Senhor nos chamou para as coisas grandes, não para o comodismo. Isso vai de tudo, querido. Você quer tratar da sua saúde? Comodismo é seu inimigo. Não é isso, Jacques? Tem uma personal trainer que trata da Hélida e eu pego carona lá. Ela fala o seguinte, que exercício bom é aquele que dói. Que a Hélida fica fazendo exercício, é isso aí, então tá bom, tá doendo, tá bom. Exercício bom é o exercício que dói. Eu estava preparando a mensagem, eu ouvi essa frase, falei, olha, e não é verdade, o tratamento bom de Deus é aquele que dói na nossa carne. É o que incomoda o nosso eu, e nos tira da zona de conforto para o enfrentamento do mundo espiritual, quer dizer, porque no mundo espiritual as coisas são guerreadas. Jesus deixou bem claro desde os dias de João o Batista até agora: o reino de Deus é tomado pela força e os violentos o tomam de assalto. Tratando também sobre a vida de libertação, ele fala que a casa adornada, limpa, o valente se levanta para tomar posse, mas para manter limpa tem que vir um mais valente. Ou seja, é uma luta. A vida espiritual, quer dizer, é uma luta. Paulo fala acerca disso, que é como uma militância. A carne milita contra o espírito, ou seja, nosso desejo contra a direção divina. E nós é que decidimos quem vai manter a vitória em nossa vida. Então, eu preciso doer. A carne grita com as suas concupiscências, ou seja, seus desejos incontrolados, mas nós podemos decidir pelo caminho da graça, pelo caminho da perfeição. E aí, quando vamos ultrapassando as barreiras, nós vamos usufruindo de vitória em vitória. É o que nós compartilhamos pela manhã. Crescendo a sua fé, e é de fé em fé que você vai aprimorando. Mas se você parar, se você se acomodar, é rápido o recuo. É impressionante como o recuo nos leva diretamente para a morte. Somos atropelados pela dinâmica do caminho. É como alguém que para numa autoestrada a pé, onde trafega caminhões. Você vai ser atropelado. Mas para que possamos vencer e continuar avançando, irmãos, a melhor solução é você se nutrir de fé. Repita comigo: a minha nutrição tem que ser fé. Então abra sua Bíblia em Deuteronômio agora, capítulo 5, versos 32 a 33.
quando Moisés traduz para o povo de Israel como deve ser e a sua trajetória e o que vai acontecer se eles não pararem. Porque a trajetória era difícil, era desértica. Sem casa, sem segurança alimentar natural, tudo tinha que ser espiritual, porque eles tinham que crer. Queria descer o maná do céu, queriam vir as codornizes voando no cair da tarde, ou seja, a dependência na caminhada da graça, ela é profunda e necessária. Pois no deserto você depende somente de Deus. Mas olha o que Moisés fala para o povo de Israel agora, que eles estavam superando barreiras. Por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem, nem ande para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida, para que tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. 3 resultadozinhos que todos nós queremos. Primeiro, vida. Levanta a mão aí, quem quer morrer? Oh, o senhor quer morrer, pai? Não. Deu a pegadinha? Pegadinha. Levanta a mão aí, quem quer viver? Levanta, pai. Levanta, pai. Isso. Quero o senhor vivendo muito tempo. Não é? Gente, só quer morrer quem está doente. É isso. Pessoa com depressão profunda, tentação diabólica também que acomete. Isso está ali, a doutora sabe disso, não é? A depressão leva a essas coisas. É uma doença. Agora, a pessoa que Deus está dando vida, está dando saúde, Ele quer vida. E vida abundante, como Jesus disse aqui, eu acabei de citar. Não só a eterna, mas já agora. Por que a gente precisa esperar chegar lá no céu para ter as benéficas do céu e as benéficas de Deus? Não precisamos chegar lá. Uma vez eu vi uma mensagem com cunho em prosperidade. Eu rechaço. Porque quando Deus decide também que você vai sofrer e vai enfrentar desafios, Ele decide. Um exemplo clássico nas Escrituras é a vida de Jeremias. Não é? Jeremias, não tem aquele jovem que está tudo dando certo para ele, aos 30 anos de idade, Jeremias estava no auge da fama. Imagina um negócio desse. Hein? Rico, casado com uma das mulheres mais lindas de Israel, assumindo o sacerdócio do ano, era o homem mais famoso da terra naquela época, no contexto dele. Mas Deus falou assim: olha, agora você vai levar uma mensagem aí. Aí acabou a vida dele. Só que ele entregou a profecia que Deus mandou, acabou. Mas importou a Deus, como fez com Cristo, enfermá-lo para que pudesse salvar uma geração inteira. Ótimo. Passou maus bocados pelo meio. Mas a vantagem de Jeremias é que quando ele chegou com 70 anos de idade, ele voltou ao sucesso, né? E tudo quanto ele pregou durante 40 anos começou a acontecer. Aí, ó, Jeremias estava certo. Mas levou 40 anos. Perdeu tudo. E Deus restaurou. Há um tempo em que nós podemos usufruir da bênção de Deus, mas a vida, Deus garante. Se vocês andarem no caminho da graça, terão vida.
Repita para Deus assim comigo: eu quero vida. Então Deus já está te dando. Trilhe o caminho da graça. Vai ter sim percalço, porque o caminho é estreito, mas você, trilhando em Cristo, sairá vencedor com as garantias da vida. E ainda, tudo vai bem. Repita comigo: tudo vai bem. Tudo vai bem, sabe por quê, queridos? Aquele que está no caminho da vida, ele está na vontade de Deus. É boa, perfeita e agradável. Exemplo clássico, difícil. Se tudo vai bem, a mulher que recebeu a bênção de ter sanada a sua esterilidade. O profeta passava na casa dela. E ela, o que a senhora precisa? O profeta perguntou. Eu queria ter filho. Mas não. Vai ter. Eu declaro. Próximo ano, quando eu passar, porque o profeta passava de ano em ano, você já vai estar com seus filhos no braço. Foi embora. Só que realmente veio, a criança cresceu até uma certa idade e morreu. Uma doença acometeu a criança, a Bíblia não fala qual foi, mas a criança morreu. Problema agora, a mulher só tinha aquele filho. Como vai ser? Vai ela em direção à casa de Deus para entregar o cadáver a Deus, porque foi Deus que deu, ela não pediu. Deus é que falou: o que você quer? Está me servindo aqui, né? O profeta naquela época era a personalidade de Deus na terra. E ela falou: queria um filho, então você vai ter um filho. Agora eu vou devolver então o cadáver para quem? E à medida que ela ia pelo caminho, queridos, as pessoas perguntavam, porque uma mulher carregando um cadáver, um filho, provavelmente vestida de luto, está tudo bem? Está. Por que a sulamita estava respondendo está tudo bem quando tinha perdido seu filho? Eu fui analisar esse texto, queridos, cheguei a algumas conclusões. A primeira delas é que ela recebeu um presente que ela não teria jamais. Então ela já teve a bênção dela. Segundo, aprenda uma coisa com a sulamita: não adianta você compartilhar com quem não vai resolver. Tem muita gente curiosa, mas não vai te ajudar em nada. Pode até te prejudicar. E vai levar você a lamentar, a reclamar, a murmurar. Então você só compartilha com quem tem condição de resolver. E ela decididamente compartilhou com quem poderia resolver. Está tudo bem. Ela sabia que quando chegasse no templo e falasse com o profeta, na casa do profeta, as coisas seriam diferentes. E quando chegou lá, apresentou: Senhor, está aqui o meu filho, morto. Deus me deu, não pedi, e agora tomou. O profeta não respondeu outra coisa para ela, a não ser: me entrega. Pegou o corpo do menino, levou para dentro da câmara, e se você ler as escrituras, profeta Eliseu, você vai ver como Deus restaurou as coisas. E ele trouxe de volta a criança ressuscitada. Deus pode resolver o que nós não somos capazes. Então você tem tudo de bom quando anda no Senhor. Ele resolve os nossos problemas, prolongam na terra os nossos dias. Seja uma vida farta de dias, mas Ele também pode decidir nos recolher. A questão é estarmos plenamente no cerne da vontade de Deus. Esta é a boa decisão
o resultado aí que temos no caminho da graça. Para finalizar, eu quero deixar uma frase para você pensar. O bom destino é garantido ao descansar e confiar na condução do Senhor em todos os nossos caminhos. Ou seja, o resultado final é quando nós descansamos e confiamos na direção que Deus dá. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Vamos ficar de pé. A pergunta para si hoje é: como estou me conduzindo no caminho? Lembra disso? Você está caminhando? Que bom. Eu vejo um caminho, queridos, como um lugar que alguns podem andar com firmeza, rapidez, ou seja, aquele passo determinado. O passo determinado no caminho da graça é o passo de fé. Mas uma coisa fantástica no caminho de Deus é que Deus não diz como deve ser a sua caminhada, Ele diz que você tem que caminhar. Vejo também no caminho, mesmo estreito, aqueles que caminham com muita dificuldade. Às vezes é preciso de ajuda. Tem até uma música antiga que diz assim: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Então clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus, e Ele nos ajuda a carregar a cruz. Dificultoso. Tem aqueles que podem tropeçar no caminho, se adoentar no caminho, se ferir no caminho. Depende da ajuda daqueles que andam no Senhor. E é preciso às vezes, querido, andar com eles 1 milha, andar com eles até 2, curar as feridas e socorrer. Esse é o caminho e a obrigação e a responsabilidade da liderança. Ajudar a ovelha ferida. Faz parte do caminho. A questão toda cabe decidir permanecer no caminho. Aos determinados, fortalecidos no Senhor, permaneçam determinados e fortalecidos. Avancem. Aos feridos, clame como clamou Bartimeu: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas não deixe de clamar até o socorro vir. Porque tem gente que grita uma vez e parou, mas não é, tem que clamar. E clamar, ajuda virá. Pode não ser de onde você espera, mas o Senhor não abandona ninguém. E é o que caminha devagarzinho, ainda frágil, fraqueja, dê um passo de cada vez. O importante é não ser atropelado pelo mundo e as suas consequências. Deus quer você no caminho. Levante suas mãos, por gentileza. Senhor Deus, obrigado por nos oportunizar entendimento, porque o caminho é da graça, e a tua graça é inefável, a tua graça é cuidadosa, a tua graça é acolhedora. Obrigado por nos rememorar isso nessa manhã.
Então, Senhor, nos ajuda a permanecer no caminho. Espírito Santo, nos nutre de Cristo, para que possamos ser alimentados de força para o caminho da graça, em nome de Jesus. Você que está frágil, ou precisa de ajuda, precisa de saúde, precisa de socorro, enquanto nós estivermos louvando, vamos orar pela sua vida. Pode vir à frente, em nome de Jesus.